8 horas, 2 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo, sempre aqui pela Folha FM. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha sempre pela rádio, agora nesse início de manhã aí, né? A vida voltando ao normal, mesmo com ainda a pandemia persistindo, seguindo, né? Mas as flexibilizações transformando a vida, voltando praticamente ao normal. E o pessoal já voltando com as crianças aí ao colégio, às escolas, enfim. Então você que nos acompanha aí, muito bom dia, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui à Folha FM. E para quem nos acompanha também nas redes sociais, mesmo que seja num dia como hoje, como diz a Luísio, lá numa briga de foice do escuro ali. Mas vamos em frente. O programa tem um oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição. E Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Voltamos com o nosso entrevistado Bruno Dauaire, deputado estadual, conosco aqui nesta manhã, e o Aloysio Abreu Barbosa. Aloysio, volto com você. Bruno, o assunto desse bloco, logicamente que a renúncia de Carla dominou aí os assuntos políticos, né? Desde ontem, quando foi anunciada a renúncia. Mas o Brasil todo, no Brasil não, né? A Hungria saiu agora de eleições, o Viktor Orbán, aliado de extrema-direita, referência até para o presidente Jair Bolsonaro, se reelegeu primeiro-ministro da Hungria agora no final de semana. Temos aí nesse mês eleições presidenciais na França, ao que tudo indica em 2 turnos, né? Vamos até fazer alguns programas, pelo menos um programa aqui para tentar analisar essas eleições, a importância delas, as francesas. Mas Brasil só se fala em eleição de outubro, né? Se fala desde o ano passado. E você tem um ingrediente regional. Já discutimos aqui como esse ingrediente pode interferir nas eleições do prefeito de São João da Barra 2024, mas tem interferido bastante no tempo presente, que essa polarização entre o grupo dos Garotinhos, ao qual você pertence, e ao grupo dos Bacelar, que tem hoje, como sua liderança de maior destaque, o seu colega deputado estadual, Rodrigo Bacelar, voltou a sê-lo recentemente, na semana passada, para poder disputar a reeleição, mas continua tendo ocupando a Segov, né, que é uma Secretaria de Governo, é uma pasta importante de qualquer governo, né, mas a despeito dele ter deixado por exigência da legislação eleitoral, continua com um grande poder no governo estadual. E eles têm, a gente falou de Câmara de São João da Barra, a gente tem um conflito aberto aqui. Hoje vamos ter mais uma sessão que deve ter reflexo desse conflito, desde que a eleição da mesa diretora, né, de Campos, ela foi interrompida após a vitória de Marquinhos Bacelar, irmão de Rodrigo, né? Como é que você vê essa polarização entre os Garotinhos e os Bacelar, e como você acha que ela pode influir em eleições como a de Rodrigo, como na sua, e da própria tentativa de reeleição do governador Cláudio Castro? Bom, Aloysio, na verdade, antes de entrar objetivamente nesse assunto, é importante a gente dizer que no município de São João da Barra, né, existe uma questão local que passou, né, agora com a renúncia da prefeita, né, que agora é ex-prefeita Carla Machado, para disputar um cargo proporcional no Estado, né, faz com que essa disputa dentro do município de São João da Barra fique muito doméstica.
né, entre os Dauaires e os Machados. Né? Então, voltando aqui à questão do município de São João da Barra rapidamente, né, tendo lá o deputado Rodrigo com seus apoiadores e eu, né, com os meus apoiadores, nós temos 2 votos ali na Câmara, né? O vereador Cacá, ele nos apoia, o vereador Frank nos apoia, né? Esse conteúdo local ali, nessa questão local, torna a disputa com a renúncia da ex-prefeita, né, da Carla Machado, uma disputa muito doméstica, né? Então, ela é muito peculiar dentro do município de São João da Barra, diferente, obviamente, de uma eleição mais regionalizada em Campos, né, que reflete justamente todas essas nuances que você trouxe na sua pergunta. Eu costumo dizer, Aloysio, que cada político ele tem o seu perfil, né? E tanto o Rodrigo quanto, né, o próprio Vladimir possuem perfis diferentes de se fazer política, né? Mas uma coisa que a gente precisa ter em mente, e já tratando aqui especificamente da sua pergunta, e tratando do governador Cláudio Castro, obviamente, a gratidão ao governador por ter atendido, né, vários pleitos nossos dentro do município de Campos. Obviamente, com a participação de todas as forças políticas da cidade de Campos, que ajudam o governador Cláudio Castro. Hoje, Campos ele recebe investimentos do governo do estado, investimentos vultuosos, obviamente entre uma parceria entre a prefeitura de Campos e o governo, mas reforçado, né, por todos esses agentes políticos que ajudam cada um dentro das suas competências e limitações, né, o governo municipal e o governador e o governo Cláudio Castro. Né? Campos hoje recebe bairro legal, Campos hoje tem restaurante popular, e tudo isso a gente deve, né, obviamente, ao governo Cláudio Castro e também à competência da própria Prefeitura de Campos, que na elaboração dos seus projetos consegue emplacar e trazer esses recursos todos. Né? Eu, Aloysio, pelo meu perfil político, eu sou uma pessoa de muito diálogo, né? Um pacificador que tenta encontrar, né, a paz entre todas essas tensões políticas, porque eu acredito que o interesse público ele deve estar à frente, né, de todas as discussões. Eu sou aliado de primeira hora do prefeito Vladimir, né, sou um torcedor pelo seu mandato. Espero que todas essas guerras, que eu acredito que são guerras que às vezes extrapolam um pouco das 4 linhas, mas que são disputas normais dentro da política. Eu só espero que essas disputas, como eu disse, não ultrapassem sobremaneira as 4 linhas e atrapalhem a população do município de Campos, que começa a enxergar, né, dentro desse 1 ano e 4 meses de governo, uma luz no fim do túnel, né, com todos esses investimentos que não só o governo do estado traz, mas também o município. E aí eu lembro, né, quando Vladimir ganhou as eleições para prefeito de Campos, né, eu acompanhei numa agenda com o governador Cláudio Castro, porque existiam folhas de servidor atrasada, de RPA atrasada, né, e a gente foi lá junto ao governador, na época em exercício, não tinha sido efetivado, né, clamar por essa ajuda. Então eu acredito, né, tratando de uma eleição da resposta que trata da influência de todas essas nuances, né, todas essas disputas na eleição do governador Cláudio Castro, eu acredito que deve permear dentro do nosso grupo um espírito de gratidão, né, a tudo que se tem feito pela cidade de Campos, obviamente pela excelência também do governo do atual prefeito Vladimir Garotinho. Em relação à Câmara, né, de Campos, como eu disse, a gente torce para que todas essas disputas não atrapalhem o bom andamento da máquina pública, que tem feito o seu papel, obviamente, dentro das dificuldades encontradas, né, que não foram poucas,
que não atrapalhe o bom andamento da máquina pública, que tenha o interesse público à frente de qualquer discussão, né, e que a população não saia prejudicada dentro desse contexto de briga. Mas são perfis políticos diferentes, né, são perfis políticos que se encontram um pouco tensionados, mas a gente torce que tudo isso passe e a gente consiga reverter todas essas disposições e essas vontades de se fazer pelos munícipes de Campos em melhorias na qualidade de vida da população campista. Só para lembrar que outra participação importante do governo do Estado também em Campos foi e está sendo na HGG, né? A HGG conta com muitos recursos estaduais para poder é uma obra importantíssima, né? Padece há tempos, o HGG, inclusive com cenas horrendas de quando chove, de cachoeira dentro do hospital. E essas obras também têm participação importante do governo estadual. Agora, o nome do seu grupo político é Garotinho, o Grupo dos Garotinhos. E, embora, Vladimir, como você mantenha esse discurso de gratidão ao governador Cláudio Castro por esses investimentos que você citou, que eu complementei, né? Garotinho, que dá nome ao grupo, o Antônio Garotinho, assim como sua filha, a deputada Clarissa, que também você é muito ligada a Vladimir, mas também tem uma ligação até geracional com Clarissa, né? Tem feito críticas contundentes ao governo Cláudio Castro, contundentes, né? Os dois, inclusive, agora estão no seu partido aí, União Brasil. Garotinho, Sérgio Moro, foi inclusive, meu partido do Sérgio Moro, foi inclusive tema de matéria do Globo nesse domingo, né? Parece piada, mas não é, né? Como é que fica essa não vou chamar de bipolaridade, mas essa repartição de atitudes antagônicas do mesmo grupo em relação ao governo do Cláudio Castro? Na verdade, Aloysio, o grupo é um grupo muito democrático, né? É um grupo que tem os seus posicionamentos, mas eu acredito e confio na liderança do ex-governador Garotinho, da tomada de decisões de maneira muito corretas, até porque o ex-governador Garotinho ele é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa que enxerga muito longe, né? Eu acredito que toda essa fervura em relação a esses posicionamentos, a gente torce e eu acho que é uma tendência que se diminua, né? Eu acho que são questões pontuais ali que precisam ser, obviamente, realinhadas, né? É importante, muito importante, que o governador Cláudio Castro tenha noção e ciência da importância da liderança do ex-governador Garotinho, não só no interior do estado, mas em todo o estado do Rio de Janeiro, né? Você percebe claramente, toda vez que se coloca o nome do ex-governador em pesquisas, ele aparece pontuando muito bem, né? É um político que tem, né, apesar de ter sofrido muitas injustiças ao longo, ficou provada agora a questão relacionada à Operação Check-in, foram anuladas as provas, ter sofrido muitas injustiças ao longo de todo esse processo, possui uma liderança muito grande a nível estadual, que contribui demais com qualquer candidatura a governador de qualquer candidato que esteja pleiteando, né, o cargo de governador do estado ou qualquer outro cargo no estado do Rio de Janeiro. Então, a gente torce, obviamente que nós temos aí as nossas posições, né? Quando você vê a Clarissa Garotinho pontuando dentro das pesquisas do Senado, né, se percebe a importância que é conter esses agentes políticos dentro do projeto do governo do estado, além de toda a experiência que o governador Garotinho, a própria Clarissa, né, a ex-prefeita Rosinha possuem. Eles possuem uma liderança muito grande que é importante para que
o Estado continue se desenvolvendo, investindo, né? O Estado hoje faz uma política muito municipalista, o que a gente sentia muita falta ao longo desses anos, que era ver os investimentos do Estado, inclusive aqui no interior, né, acontecendo. E hoje a gente consegue enxergar isso muito claramente com os lançamentos dos editais de licitação e também com as ordens de serviço de início de obra. E eu, né, tenho aqui um equipamento que eu deixei para a população campista, que é o restaurante popular. Com todo o apoio do governador, a gente, em 3 meses, reabriu o restaurante popular de Campos, né, numa parceria muito bonita, porque foi promessa de campanha do prefeito Vladimir, e eu tive a honra de ser secretário de Estado naquele momento e poder, junto dele, né, concluir, né, um projeto social, um programa social do restaurante popular, que foi um programa que criado pelo seu pai e pela sua mãe, quando governador do Estado, e depois de tantos anos, a gente perceber que a importância desse programa não acabou, que a gente precisa continuar matando fome. Então, eu, né, também tive a oportunidade, junto do governador Cláudio Castro e do prefeito Vladimir, de trazer um benefício para a cidade, que hoje, se você passar em frente ao restaurante, você vê a fila de pessoas que muitas das vezes possuem apenas aquela refeição. Então, existe aí a importância de ter o Garotinho dentro do projeto, né? Porque é uma liderança política importante para qualquer eleição, e a gente espera que toda essa fervura diminua e a gente possa caminhar de maneira muito tranquila. Mas é um grupo democrático e a gente tem que respeitar todas as posições dentro do grupo. No momento certo, a decisão vai ser tomada, e eu tenho certeza que vai ser para o bem de todos e para o bem da população e do Estado do Rio de Janeiro. Vai ser pelo apoio de Cláudio Castro? Olha, Luiz, eu acredito que sim. Né? Eu acho que existem coisas aí para serem realinhadas, algumas questões conversadas. O próprio Vladimir teve, na semana passada, no Palácio Guanabara, uma conversa muito boa com o governador. Né? Eu acho que a tendência, obviamente, é que a gente chegue a um denominador comum e que todos saiam satisfeitos da decisão. E sempre evidenciando a importância aqui, né, chamando a atenção, inclusive, para todos que querem ver o governador Cláudio Castro reeleito, que a gente não perca jamais o apoio do Garotinho, porque é um apoio importantíssimo nas eleições que estão chegando em outubro. Né? Como eu disse, a Clarissa, ela, quando coloca o nome dela para o Senado, ela é a terceira, né? Ficando atrás de Romário e Crivella, que não é candidato. Né? O Crivella é pré-candidato a deputado federal. Então, você vê a importância da família dentro do contexto político estadual, e a gente torce para que essas forças se unam já, para que não pare, né, nenhuma dúvida em relação à reeleição do governador. Antes de retomar o assunto eleição, eu fiquei, como eu falei, né, eu fiquei um mês fora daqui, eu estava ali a Tafona, aí realmente me desligo. Né? E a Tafona, só para complementar, o Bruno falou no bloco anterior, fiquei um mês lá, mas eu estou a Tafona final de semana sim, final de semana não. Né? É uma frequência que eu mantenho, até porque tem cachorro lá, enfim, tenho casa lá, tenho amigos lá, né? Então eu mantenho, já morei em Tafona há 11 anos e mantenho pelo menos há 30 anos, né? Fora esses 11 que eu morei, o hábito de ir a Tafona final de semana sim, final de semana não. Pelo menos isso. Às vezes até mais. Mas retomando aqui, Bruno, você tem que retomar as coisas que aconteceram, e lendo as notícias, desse período que eu realmente não acompanhei, eu vi a exoneração do subsecretário de Educação, Frederico Rangel, porque teve um áudio revelado
em que ele falaria que quem manda no governo Vladimir, de fato, seria um garotinho Rosinha, palavras dele, por isso foi exonerado. Como é que você vê esse tipo de colocação? Como é que você viu o episódio em si? Você acha que ele corresponde à verdade ou não, e por quê? Aloysio, eu acompanhei muito en passant esse fato, né? Eu não acredito, né, que o Vladimir, pelo perfil que eu conheço ele, né, o Vladimir é um jovem muito inteligente, né? Eu costumo dizer que eu sou fã. O Vladimir, ele aprende as coisas muito rápido, né? É óbvio que se eu fosse prefeito, se um dia eu chegar à prefeitura de São João da Barra, né, eu vou querer que meu pai me ajude, como ele me ajuda nos meus mandatos, sendo um conselheiro importante, uma troca de ideias importante, um diálogo importante, para que a gente possa aproveitar toda a experiência, né, que os nossos pais possuem. Até porque, além de ser nossos pais e querer que a gente acerte, eles também passaram por tudo que a gente está passando dentro da vida pública, né? O próprio garotinho já foi prefeito, né? O meu pai teve a experiência com o meu avô, com 28 anos de mandato de deputado estadual, 7 mandatos consecutivos, né? Aprender muita coisa. Então, eu, assim como o Vladimir, a gente precisa e deve recorrer, sim, aos nossos pais. Agora, entre recorrer para um conselho, né, para uma troca de experiências e eles determinarem, né, o andamento das coisas, é uma distância muito grande. Pelo perfil que eu conheço o Vladimir, é óbvio que ele escuta o pai dele, absorve as coisas do pai dele, mas tem as suas próprias decisões, né? E não teria problema nenhum, acredito eu, pela confiança, pelo carinho, pelo amor que o Vladimir tem ao garotinho, de usar essa experiência, assim como eu usaria e uso a experiência do meu pai em relação a várias decisões do meu mandato. Isso, para mim, é uma coisa muito normal, né? Você ter o seu pai, que é um homem público, experiente, que teve à frente de gestões, está ajudando toda nessa articulação, todo nesse contexto administrativo, né? O que não quer dizer que eles têm algum poder de anular as decisões nossas para poder perpetuar deles, até porque, pelo perfil que eu conheço dos nossos pais, eles nos deixam muito à vontade para a tomada de decisões, até para depois, né, cobrar a responsabilidade de um erro ou de um acerto. Então, eu não vejo nenhum tipo de problema de se aconselhar, se colocar à frente a experiência desses gestores, que, por consequência e pela vida, graças a Deus, são os nossos pais. Sinceramente, não vejo nenhum tipo de problema e acho, sinceramente, né, pelas histórias que eu escutei, que a exoneração não se deu por conta do áudio, mas já por conta de uma articulação que já estava ocorrendo do próprio subsecretário ocupar uma vaga dentro de uma coordenadoria regional de educação. Bruno, seguindo aqui com as perguntas, e aí agora aproveitando algumas do grupo de WhatsApp do programa e do blog de opiniões do Aloysio, o Roberto Dutra deixa aqui a pergunta dele. Bom dia, deputado. A ex-prefeita Carla vive talvez seu pior momento político. Mesmo assim, ela vai, segundo a imprensa, assumir o comando da campanha de Lula no Norte Fluminense. O senhor acha que isso pode ter algum impacto na campanha de Lula na região? E, aproveitando aqui o embalo, também é da Silvana Venâncio. Bruno, qual a sua opinião com relação ao do juiz Sérgio Moro se filiar ao União Brasil? E essa questão dele retirar a candidatura, depois o próprio Sérgio Moro disse que não falou que renunciava. Como ficará a terceira via na sua opinião? São duas perguntas distintas. Bom, a primeira pergunta, eu costumo, analisando as pesquisas eleitorais,
e é uma preocupação até da própria esquerda, com as pessoas que a gente conversa, se o Marcelo Freixo, o pré-candidato Marcelo Freixo, diminui, né, a projeção do Lula no estado do Rio de Janeiro, né? Há uma preocupação muito grande em relação a isso, né? Se a candidatura a governo do estado do deputado federal Marcelo Freixo diminuiria pela sua rejeição e pelas suas históricos posicionamentos, diminuiria a projeção do ex-presidente Lula no estado do Rio de Janeiro, né? Eu acho que esse é um processo que pode acontecer, né, e vem acontecendo, né, desse isolamento do deputado federal Marcelo Freixo, que, pela análise dessas pesquisas, já é o segundo colocado na maioria das pesquisas para governo do estado. E este processo também pode acontecer, eu acredito que vai acontecer, com esta coordenação da ex-prefeita Carla Machado. Primeiro, porque a própria ex-prefeita disse que voltava a ser professora no município de São João da Barra. Então, terá que cumprir, né, rotineiramente os seus horários como educadora dentro do município de São João da Barra. E não sei como ela vai conseguir conciliar, né, uma coordenação, né, de campanha presidencial né, na região, né? Ela pode acontecer dela não conseguir dar conta disso, porque ela vai ter que estar nos bancos escolares da Prefeitura Municipal de São João da Barra, que ela é servidora, né? E já entrando na pergunta seguinte, né, é uma eleição muito polarizada, entre Lula e Bolsonaro, né? Entre Lula e Bolsonaro. Né, a terceira via, ao meu ver, ela sucumbe a esse projeto de terceira via, né? Esse projeto, para mim, é um projeto muito difícil de acontecer dentro do atual contexto político brasileiro, né? A filiação do Sérgio Moro dentro da União Brasil me pegou de surpresa, mas aí eu acho que a pergunta, se um dia a gente conseguir escutar o ex-juiz Sérgio Moro, é perguntar como que ele se alinha a tantos políticos que ele acusou, né? É uma surpresa para todo mundo, mas faz parte da política, né? Ele buscou um abrigo a um partido forte, né? Assim como eu também busquei um partido de centro, né? Que faz com que a gente possa achar as posições mais corretas e convenientes para a população, tanto na direita quanto na esquerda, para se buscar um projeto consolidado para o Brasil, mas é uma eleição muito polarizada que, ao meu ver, não tem espaço para a terceira via. E, portanto, se torna muito perigosa quando se tem alguém à frente de uma coordenação, primeiro que não tem um capital regional grande, porque sempre fez nos últimos anos, uma política enraizada dentro do município de São João da Barra, né? E também com esse histórico de servidor que a gente vai acompanhar a ex-prefeita dentro das salas de aula, né? E acho difícil essa conciliação, porque há cumprimento e exigência de cumprimento de horário, e eu tenho lá minhas dúvidas de como ela vai conseguir conciliar esse tempo de coordenação, né, com a sala de aula. Mas pode sim, eu acredito que vai atrapalhar, porque é do perfil da própria ex-prefeita, né? Eu acho que ela não vai conseguir dar conta dessa coordenação, até porque a gente acredita que ela tem que cumprir esses horários aí, como ela própria disse. Algumas observações. Primeiro, que o União Brasil, com todo respeito ao deputado, não é de centro, é centro-direita, né? Isso é quase que unânime na admissão das principais lideranças do partido quanto da crônica política, né, brasileira. É de centro-direita. PSL foi o partido que deu legenda a Bolsonaro para se candidatar a presidente. E o DEM sempre foi opositor ao PT e foi um parceiro considerado à direita do governo Fernando Henrique, dando vice dos dois governos, Fernando Henrique e Marco Maciel. Aliás, uma bela figura da direita
no Brasil. Bela figura. Que faleceu, acho que ano passado, se não me falha a memória. Agora, isso posto, né? O governo Carla Capucci vai controlar a frequência da professora Carla Machado? E aí eu embuto uma pergunta e depois, Nogueira, se permite só fazer a última, depois dessa. Neco e Carla levaram quanto tempo para romper? Você lembra? Pouco tempo, né? Até, no máximo um ano, até porque ela disputou a reeleição sem o apoio do próprio prefeito Neco. Então não deve ter sido mais do que um ano. Quanto tempo você apostaria que as Carlas andam juntas? É uma resposta complicada, né? É uma resposta complicada. Eu tenho um respeito muito grande pela Carla Capucci, né? Toda vez que eu a encontro, ela faz questão de apertar minha mão, né? Já diferente da ex-prefeita, que eu evito atrapalhá-la em cumprimentá-la às vezes. Muito embora as circunstâncias façam com que a gente se esbarre, mas tenho um respeito muito grande pela figura pública de ambas. Dizer se elas, até quando elas vão ficar juntas é complicado, mas um pouquinho do perfil que a gente já viu da ex-prefeita Carla Machado, né, eu não sei se duraria mais do que um ano toda essa junção aí, toda essa união. Até porque a ex-prefeita Carla Machado, ela tem uma personalidade muito forte, né? Muito centralizadora. E eu não sei como ela vai lidar com o perfil da Carla Capucci, que eu conheço muito pouco. Mas, pelo histórico, né, eu não acredito que, a não ser que a prefeita de São João da Barra esteja se despedindo da política mesmo e tenha, né, aproveitado a renúncia, a candidatura a deputada para poder se despedir da política de forma honrosa. E aí eu acredito que não vai haver nenhum tipo de interesse nesta briga. Mas se for pela sobrevivência política dela, tem muita água para rolar ainda. E eu torço apenas para que o município de São João da Barra não sofra mais uma vez, né, com essas indicações erradas para comandar o município de São João da Barra, que a prefeita já fez uma vez, que ela mesmo disse, com o ex-prefeito Neco. Bruno, para terminar, uma pergunta de um ouvinte sanjoanense que é aqui fiel aqui ao programa. Anice Barcelos. Temos hoje, por óbvio, por conta da renúncia de Carla e da sua entrevista, muitos ouvintes sanjoanenses que muito nos honram. Mas a Anice Barcelos está aqui, independente do tema, a gente fala da guerra da Ucrânia, ela está aqui comentando, né? E ela pergunta aqui a você, um tema, falamos muito da Tafona aqui, é um tema capital para a Tafona, para a própria existência futura da Tafona, né? Pergunta Anice Barcelos, eu repasso a você. Deputado, por gentileza, nos dê notícias de como andam as solicitações das obras de contenção do mar e Tafona. Bom, Aloysio, primeiro eu quero aqui fazer uma referência ao SOS Atafona, que é um movimento que sempre lutou, né, dentro de várias pessoas ali que compõem o movimento por Atafona, assim como você e outros cidadãos que têm amor por essa terra, né? Algumas pessoas sempre viram o projeto relacionado à Atafona muito distante pelos valores que sempre foram colocados para essa intervenção para mitigar os efeitos do avanço do mar. Eu, há 15 dias atrás, né, tive com o presidente da Assembleia, André Siciliano, né, e um estudioso da UF, tá, que trabalha com a Atafona há muitos anos. E... Gilberto? Oi? Professor Gilberto? Olha, agora me fugiu o nome dele. Deixa eu...
buscar aqui, e eu já falo com você, me surpreendeu muito, né, a conhecimento dele, né, com a Atafona. Me surpreendeu muito, porque ele, Bulhões, o assessor aqui, Betinho Dauari, vem me dizer, é o Bulhões. E ele apresentou, né, as saídas para o município, né, os projetos que ele considera viável nessa reunião com o André Siciliano. Mas antes disso, há 2 meses atrás, eu tive pessoalmente com o presidente Jair Bolsonaro, num evento que teve no Pôr do Açu, né, entreguei, né, o processo que a gente deu entrada na União. Eu recebi a resposta já da União, tá? Dizendo que era uma obra de interesse da União, mas que deveríamos apresentar um projeto, né, de cunho técnico para que eles pudessem avaliar qual tipo de intervenção seria feita em Atafona. Então, a União já sinalizou que a obra é de interesse do próprio Ministério, tá? E uma notícia muito boa para Atafona, né? Porque antes de qualquer obra em Atafona, é preciso saber qual tipo de intervenção é menos danosa à natureza, né? Se é o engordamento da praia, se são os espigões, né? E a Assembleia Legislativa, através do presidente André Siciliano, já sinalizou, né, ao Bulhões da UF, né, a possibilidade de se realizar o pagamento desse projeto de viabilidade técnica e também, né, a obra. A princípio, Aloysio, pela conversa que eu participei junto do presidente e do técnico da UF, o que se hoje se encontra mais palpável e com menos dano à natureza, e repetindo outros exemplos, é o engordamento da praia. Tá? É o engordamento da praia. Ainda, né, precisa ser feito um estudo de viabilidade técnica para ver se realmente é isso, né? Mas hoje, a princípio, antes do estudo, né, o técnico da UF acredita que seja, talvez, aí, né, a melhor solução e a solução menos custosa e menos danosa, né, à Atafona e ao meio ambiente. Né? Aí vai ter que se preparar um estudo para ver quantos metros de engordamento, quantos quilômetros de engordamento. Né? Ele tem lá todo o processo histórico da erosão. Então, para que a gente possa também não fazer essa intervenção e não ter manutenção, porque de nada adiantaria. Então, a gente precisa saber em que ano a gente precisa voltar nesse engordamento de praia, porque ele acompanha, né, essa erosão há anos, então ele entende que ele precisa engordar a praia, voltando lá aos anos 70, aos anos 60, quando esses efeitos não eram tão danosos à população de Atafona. Então, existe aí, né, todos esses setores unidos para poder chegar a, quem sabe, uma solução para Atafona. Mas o mais importante disso tudo é que a gente conseguiu o apoio da União, a gente conseguiu o recurso que vai vir através do Fundo da Alerj para o projeto de viabilidade técnica e também, né, a promessa do recurso para a realização dessa intervenção. E aí a gente vai discutir de maneira multissetorial como que a gente une essas forças para a gente conseguir começar a mitigar todos esses efeitos relacionados ao avanço do mar no município de São João da Barra, na localidade de Atafona. Eu acho que nós nunca tivemos tão próximo de um projeto, né, para saber que tipo de intervenção tem que ser feita lá e também tão próximos da gente começar a pensar no engordamento de praia, numa intervenção que faça com que aquela população respire aliviado e que todas aquelas pessoas que perderam suas casas, né, possam olhar novamente a Atafona como, né, um lugar de muito amor. A gente sabe que
As pessoas são apaixonadas por Atafona e ficam muito sentidas, né, quando o avanço do mar acaba tirando-os das suas casas. Então a gente torce muito. Eu acho que a gente nunca esteve tão perto, né? Aí, obviamente, que a gente vai precisar do município, e aí a gente não pode ter nenhum tipo de vaidade, bandeira política, e nossa bandeira tem que ser o amor por Atafona. Né? A gente vai precisar da União, a gente não pode ter também bandeira política, a gente vai precisar do Estado, e já estamos aí precisando da Assembleia, com esse apontamento feito pelo presidente André Siciliano, que abre, né, um flanco grande de esperança para toda a população de São João da Barra, que sempre aguardou ansiosamente, e a gente sabe que você também é um lutador, apaixonado por Atafona, né, conhecedor nato da cultura rica que é São João da Barra, é um torcedor também para que a gente possa resolver de uma vez por todas esses problemas. Não posso aqui, de maneira alguma, levantar falsas esperanças, né, mas trazendo todos esses fatos, o nosso coração se alegra e a gente vê uma luz no fim do túnel. Eu só não entendi uma coisa. Os recursos para o projeto, eu entendi, vão vindo do fundo da Alerj. E para execução viriam de onde? A Alerj, o presidente já se prontificou, né, em também ajudar, né, com o fundo da Alerj a própria obra. Né? Foi se discutir que tipo de... Mas não seria unicamente da Alerj, viria também da União? Como é que... Dependendo, né, do vulto de recursos que se tem que implementar num projeto desse, né, talvez a Alerj não consiga, na sua totalidade, fazer essa intervenção. Talvez, se for o engordamento da praia, né, que me parece ser, pela conversa dos técnicos, uma intervenção que não é tão custosa como os próprios espigões, né, que tem que ser colocados lá para dentro do mar, né, eu acredito que a própria Alerj consiga bancar com recurso próprio, né, essa intervenção. Eu consegui agora, recentemente, junto do prefeito Vladimir, 50 milhões para a restauração do Arquivo Público Municipal. Né? Então, acho que nós não vamos ter dificuldade, né, na obtenção desse recurso, já que o próprio presidente já apontou, né, a sua vontade em resolver o problema de Atafona com o fundo da Alerj. Mas nós vamos precisar da união de todos os entes federativos. Governo do Estado, União e a própria Prefeitura, que a gente esteja irmanado, né, para que não tenha nenhum tipo de disputa em relação a essa intervenção, nenhum tipo de disputa política que prejudique o bom andamento da obra. Né? Então, a gente pede, né, que a gente esteja unido para realizar esse sonho tão aguardado por Atafona e toda São João da Barra, que sofre quando o mar avança, quando o mar derruba, quando o mar impede a circulação de pessoas ali no município, na localidade de Atafona. Eu fico imaginando aqui, enquanto a gente vê Dubai construindo, inventando, né, aquela cidade dentro do mar, aqui o mar comendo as nossas cidades. Mas, Cláudio, aqui em Santa Catarina, no Brasil, acho que foi em Itajaí, teve uma intervenção dessa também, de engordamento de praia. Sim. Não é algo tão distante da nossa realidade aqui. Né? O que sempre faltou foi um estudo de viabilidade técnica para respaldar, né, essa obra, né, o apoio de todos os órgãos ligados ao meio ambiente, né, que precisam estar aí cientes também de nenhum dano ambiental, que a gente tem um carinho muito grande. Essa obra, né, o apoio aí ciente também de nenhum dano ambiental, que a gente tem um carinho. Caiu a conexão do Bruno ou entrou alguma chamada lá? Voltou aí. Voltou, Bruno? É importante, né? Um dado importante que me trouxeram aqui, a gente não pode esquecer, porque é um dado que faz toda a diferença, Luiz. Né? Foi coletada a areia do Rio Paraíba, né? E é uma areia que pode ser usada, porque é a mesma areia da praia de Atafona. Então pode-se usar a própria areia
do Rio Paraíba, ali da Foz, né, para esse engordamento de praia. Isso foi um dado que trazido pelo técnico que facilita muito esse tipo de engordamento da praia, que pode ali não precisar, né, de caminhões trazendo areias de outro lugar, dessa logística toda, usando a própria areia ali do Rio Paraíba, da Foz do Rio. Muito bom. Tomara que aconteça e precisa acontecer alguma intervenção ali. Bruno, um grande abraço, muito obrigado, boa sorte aí sempre, né? Seja sempre bem-vindo aqui a essa casa. Transmito um abraço aí ao vou falar coroa ao velho, ele vai achar ruim, ao seu pai, né? O nosso querido Betinho da Wire. Bom dia para você mais uma vez, muito obrigado aí pela entrevista. Aloysio, Cláudio, muito obrigado e até a próxima. Aloysio. Agradecer a Bruno pela entrevista, a postura aí do assessor de luxo aí, o Betinho, não só ontem para tentei falar com o Bruno inicialmente, não consegui, aí liguei para Betinho para pedir para Bruno me retornar. Logo assim que saiu a notícia da renúncia de Carla, e aqui no programa, né, também, como ele falou ali, o nome do técnico, aí eu vou pegar, então procurou, daqui a pouco, meu senhor Betinho falou aqui, o Bulhões. Então, um grande abraço aí ao Betinho, a você, Bruno, obrigado pela entrevista, e a gente está de volta aqui amanhã de manhã, fechando, eu anuncio aqui, Nogueira, a gente solta no site. Perfeito. Um abraço, Brunão, vai lá, boa sorte aí. E vai precisar de muita, porque essas costuras aí, Luiz, não acredito em política sem arranhão, né? Muito difícil. Esse período pré-eleitoral agora, então, ele é muito tenso. Até se resolver, até se alinhar tudo. Você vê aí essa questão de exoneração de cargos no governo do estado, com pessoas ligadas a Clarissa Garotinho, que foram nomeados recentemente. Então, é aquilo que eu falo, eu não acredito em política sem arranhão. Pode haver, né, um arranhão menos profundo, vamos dizer assim, e com a boa polida resolver. Como aconteceu na eleição de Campos, né, o grupo do Bacelar tentou se unir, ou chegou a tentar montar uma união ali com o Vladimir, com o Caio Viana, perdão, depois deu errado, né, desandou, viraram oposição, mas agora na Câmara estiveram juntos. Enfim. E Caio teve presente no aniversário de Rodrigo, né? Se reaproximaram sim. Se reaproximaram então não foi só para a eleição na Câmara, né? Pelo menos é o que a gente pode tentar desenhar, né? Não sei. Mas aquela coisa aquela frase do Magalhães Pinto, né? Política é como nuvem, né? Você olha de uma maneira, olha um dia de uma maneira, olha um momento de uma maneira, está de maneira, você olha o momento seguinte, está de outra. Eu acredito muito. Política. Eu acho que a melhor definição de política de um grande gênio político, acho, talvez assim, a política tem várias fases, né? Mas na fase da democracia representativa, que é uma invenção do ministro do século XVIII, para cá, na minha opinião, o maior gênio político foi Otto von Bismarck, unificador da Alemanha, né? Criou o conceito de realpolitik, né? Que é a política concreta, a política, né? O ideal é importante, mas a política é uma coisa concreta, a política é uma negociação concreta. A política é o seguinte, Nogueira, eu quero fazer uma pergunta no programa, você quer fazer outra. A gente vai ali no WhatsApp entre nós e a gente combina. Eu faço essa, faz essa. Isso é política. Isso é política. Mas a melhor definição de política que eu conheço é de Bismarck, né? Política acho que é possível. Tem muita gente que joga política para um plano
olímpico. Eu vejo muita gente negando a política. Que odeia a política? Não, cara. Eu falo, pô, a política é feita por ET. A cara da Câmara de Campos é a cara do povo de Campos. Sim, exatamente. A cara do Congresso Nacional é a cara do povo brasileiro. Nem mais nem menos, né? Política não é filho de chocadeira, né? Tem que parar com esse negócio de negar a política, que só gera desarranjos dos mais perigosos, né? Ninguém... É mais possível. Desculpa. Agora, e concordo com você, não se faz sem arranhão. Não se faz sem arranhão. Ninguém faz mais política do que um casal. Ninguém faz mais política do que um casal. 24 horas por dia. Para tudo, para criar os filhos, para consumo, para gastos, para investimento. A todo instante tem política. Então, até para usar o banheiro. Então é preciso ter, né? Agora, de banheiro é o maior desafio de qualquer relação a dois. Exatamente. Relação a dois com relação carnada, né? Uhum. Exatamente. Você está voltando de férias também e, como você bem disse, desligou, e se não desligar fica, né, maluco mesmo, é preciso. Mas tem uma pergunta aqui que os grupos, que o Poder 360, que é um portal, é também hoje um canal de pesquisa muito importante no Brasil, e tantos outros, estão se fazendo neste momento. E eu vou repassá-la, só para a gente fechar o programa. A você. Para onde vão os votos do Moro? Rapaz, acho que para Bolsonaro. Que está, sem sombra de dúvida, de volta ao jogo com força. Com força. Lula estagnou em todos... Assim, pesquisa, eu sempre falo, pesquisa é tendência. Pesquisa é tendência. É desfile de moda. A gente já fala que a mulher vai usar aquela roupa exagerada. Não, aquilo ali é uma tendência para ditar as roupas daquela estação. É uma tendência. Pesquisa é tendência. Mas todas as pesquisas apontam a estagnação, um pouco de queda de Lula e o crescimento de Bolsonaro na casa de 5 pontos aí, entendeu? Substancial, fora da margem de erro. O pior da pandemia, graças a Deus, já passou. E ele, pelo negacionismo dele, era muito prejudicado com isso, né? Os programas sociais, o Auxílio Brasil, estão aí, né? Então, a gente sabe, programa social, exemplo da Chequinho aqui, né? Cheque Cidadão, enfim, do Bolsa Família, que começou com o Bolsa Escola com o Fernando Henrique, são programas importantes para manutenção de grupo político. Eu acho que o principal desafio de Bolsonaro, a pergunta que você me fez, os votos de Moro, ou vão no primeiro turno para Bolsonaro, ou para algum outro candidato, como Dória, que eu não sei se vai ficar também, como Simone Tebet, mas não vão para Lula, certamente não vão para Lula esses votos. Mas o principal desafio de Bolsonaro, que torna mesmo, não tá menos em recuperar intenção de voto, porque ninguém tem dúvida de uma coisa, a eleição vai ser em 2 turnos, né? E está menos em recuperar voto do que em diminuir rejeição. Porque com o patamar de votos que ele e Lula tem, é praticamente certo que eles vão estar no segundo turno, né? Realmente, eu concordo com o que o Bruno falou aqui, a missão terceira via é muito difícil, muito difícil. Eu te digo uma coisa, enquanto cidadão, não voto no primeiro turno nem Lula nem Bolsonaro. Mas uma coisa é o que eu acho quanto cidadão, outra coisa é o que eu vejo claramente como analista, né?
Está muito desenhado. Raras vezes um segundo turno tão desenhado numa eleição. E no segundo turno, como eu também já falei aqui algumas vezes, o que define é a rejeição. Porque aí sim, o quanto você avança no voto dado a outros candidatos, né? O quanto você é capaz de estimular quem não for votar no primeiro turno de votar no segundo. O quanto você é capaz de conquistar votos brancos e nulos no primeiro turno. É isso que dá vitória no segundo turno. E a reeleição de Bolsonaro continua proibitiva. E aí, amigo, eu volto ao Bismarck, o bom e velho Otto von Bismarck, velho de guerra. O que é realpolitik? Amigão, carrinho de compra. Isso é realpolitik. Carrinho de compra. O que eu comprava no governo Lula, o que eu compro no governo Bolsonaro, ainda que realmente, para ser justo, Lula pegou um período de vacas gordas, Bolsonaro de vacas magras e de vaca com aftosa por conta da pandemia da Covid, né? Mas mesmo no primeiro ano de Bolsonaro, para ser justo, sem os efeitos da pandemia na economia, né, a comparação é francamente favorável a Lula. Mas, enfim, eu acho que o que vai definir... Bolsonaro está recuperando a intenção de voto, né, mas eu acho que mais importante ainda do que isso para ele é se ele diminuir a rejeição. E aí ele fica escravo de um dilema, que foi o mesmo dilema de Trump nos Estados Unidos. Eu preciso chegar ao centro para ganhar no segundo turno. Mas se eu chegar ao centro, eu perco a base cristalizada e radicalizada por meio de rede social que me leva ao primeiro turno, que me leva do primeiro para o segundo turno. Então é um dilema, né? É um dilema. Mas, enfim, vamos ver, tem muito tempo ainda. Tem muito tempo. Mas a pergunta, os eleitores de Moro ou vão para Bolsonaro ou para outro candidato, mas certamente não vão para Lula. Certo. E não vejo também possibilidade de Lula conquistar esse eleitorado. Não tem. Esse eleitorado é muito definido, né? Vai pegar aí uma coisa irrisória, mas grosso, 90% para mais, certamente não vai para Lula. Não vai. E as últimas pesquisas registraram lá um percentual de 7% para ele. Né? Não é pouco também não, né? 150 milhões de eleitores, se colocar 10 pessoas, são 15 milhões, vai dar uns 10 milhões de eleitores. É um número muito alto. Mas é aquela coisa, o Moro teve aquele voo de galinha ali que realmente assustou o Bolsonaro, que foi ali entre setembro e novembro do ano passado. Realmente pareceu que ele ia decolar, mas foi voo de galinha, né? Acho mais provável que Moro, até porque não é mais juiz, precisa de foro privilegiado, pelos vários inimigos que colecionou, não só na política, como no próprio judiciário, no próprio Supremo, precisa de Teflon. Acho que também para Moro vai ser no União Brasil, e não tem onde saída agora, ele tem que ser pelo União Brasil, né? Senado sempre mais arriscado, né? Mais uma vaga só, esse ano é uma vaga só, né? Essa eleição é uma vaga só. Acho que para deputado federal ou para estadual, para fazer uma bela legenda em São Paulo. Deve ser o caminho dele, federal, estadual e São Paulo. Né? Deve ser o caminho que vai seguir. Inclusive ele... Desculpa. E que consegue uma eleição fácil. Sim. Ele e a esposa já mudaram o domicílio eleitoral para São Paulo. Vamos lá. Mas ele está experimentando um pouco da vida política que não é resolvida na canetada. Pelo contrário. Eu não estou dizendo que Moro foi Michael Jordan, que Michael Jordan foi no basquete. Estou dizendo que foi. Não sim, foi. Sim, também concordo. Passa longe. Michael Jordan foi no basquete, talvez Kelsen tenha sido no judiciário. Mas enfim.
Você lembra de Michael Jordan quando foi jogar beisebol? Não, exatamente não, mas deve ter sido um fracasso. Basquete para jogar beisebol. Pô, foi um fracasso. Foi um fracasso. Aquele sabe uma coisa, outra coisa, é isso aí. Aquele Falcão também, não lembra? Da seleção brasileira de futsal. Cara, acho que inigualável, talvez. Tem outro. O Corinthians não emplacou. Futebol de grama. Fracasso no futebol de grama. Completamente. O que você disse, como diz o poeta, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Amanhã está. Pois não. Tipo um amigo que completava, sendo que a primeira coisa totalmente diferente da segunda coisa. Aí fechou tudo. Muito bom, Luiz. Amanhã às 7 da manhã estaremos de volta, então. Um bom dia para você. E amanhã, quarta-feira, tem o Jornal Folha da Manhã nas bancas aí. Não perca. E também nas casas dos assinantes, claro. 9h03. Fechamos por aqui o Folha no Ar de hoje no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, também de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.